No programa de hoje estaremos recebendo a visita do senhor Alexandre Prado Áviles. Ele é investigador de polícia da Divisão de Prevenção e Educação do DENARC. É palestrante especializado em prevenção para jovens e adolescentes. É licenciado na área de História e Geografia e bacharelado em Direito. No programa de hoje estaremos abordando o tema Jovem é aquele que sonha e não aquele que se ilude com as drogas. Portanto, você, família, se tiver um filho que já começou a experimentar ou está utilizando alguma substância psicoativa, fique muito atenta e, se tiver dúvida, entre em contato conosco. A sua opinião é muito importante. O nosso e-mail é programabc@netserviços.com.br, serviço sem cedilha. E o nosso hotline é 11 9 73 18 84 36. Tire suas dúvidas. Desse outro lado, nós temos uma especialista em dependência química que sabe muita coisa. Não tanto quanto o Alexandre, né, Alexandre? Que você, em termos de vivência com os jovens, com os adolescentes, já te acompanha uns 20 anos. É por aí? Por aí. Mas antes de falar com você, nós vamos chamar o nosso querido amigo Pastor Getúlio. Olá, você assinante, você que está conosco no programa Família, equipe do programa, Cláudio, mais uma vez um abraço. Eu quero voltar à Palavra de Deus e eu quero trazer ao seu coração um texto muito especial das Escrituras no Velho Testamento, registrado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, versos 14 e 15. Esse é um recado de Deus para o seu coração. O texto diz assim: Ele é o Senhor, o nosso Deus. O seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Eu sei que existem momentos na sua vida em que você se sente sozinho. Parece que Deus se esqueceu de você, as pessoas que te amam se esqueceram de você, as pessoas que um dia conviveram como amigos, como companheiros em muitas circunstâncias e experiências, elas se distanciam. Aliás, a vida é especialista em nos afastar das pessoas a partir do momento em que os anos vão avançando. Mas Deus não se esquece nunca. Ele tem uma aliança de vida firmada com você. Ele tem uma aliança de vida e de vitória estabelecida. Veja o que o texto diz. Ele é o Senhor. Nós confiamos nas coisas, confiamos nas pessoas, confiamos nos remédios, confiamos nas terapias. Tudo isso é importante, tudo isso precisa ser colocado em prática, vivido, usado. Mas Ele é o Senhor Criador de todas as coisas, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus que deu e sustenta a vida. Ele não se esquece daqueles a quem ama, daqueles a quem criou. O texto diz, o seu domínio alcança toda a terra. Em outras palavras, o poder dele se estende por toda a criação. O poder que você não encontra em si mesmo, nas pessoas à sua volta, ou nas coisas que você pode usar ou experimentar para vencer as suas crises, você vai encontrar em Deus. E um poder que não falha, um poder que não deixa amargor, um Deus que não deixa tristeza no poder que exerce na nossa vida. Um poder que traz paz ao coração. E há uma coisa difícil de viver hoje em dia, você há de convir comigo, é paz. Esse Deus de poder, que domina todas as coisas, é o Deus da paz. O texto continua dizendo, para sempre se lembra da sua aliança. Sempre é sempre mesmo, sem limite, eternamente. A aliança que Ele fez com você, por amor a você, que Ele confirmou na cruz com Jesus Cristo, seu Filho, morrendo pelo nosso pecado, para nele encontrarmos tudo o que precisamos, alegria, esperança, fé, paz, cura. A aliança dele é eterna e é feita com você. A palavra dele, a palavra que ele ordenou para 1000 gerações. Não há como calcular esse tempo. Você não vive isso, eu não vivo isso. Mas a palavra dele, a promessa dele, o compromisso dele, a aliança dele se estende infinitamente. Confie em Deus, nesse poder supremo que pode ajudar você, pode ajudar as pessoas que você ama e pode mudar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta.
Confiando nele, você será feliz. E mais que feliz, será alegre e será vencedor. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Fique na paz dele. É muito bom ouvir o pastor Getúlio. Tem horas que a gente fala só por Deus. E a gente que lida com esses jovens que são remitentes na programação, que vêm de inúmeras idas e vindas de rua, ou mesmo às vezes de presídio. E a gente fala, meu Deus, o que a gente vai fazer? Então, tem hora que é só por Deus, tá certo? Tá certo. Então, nós vamos abordar, né, Alexandre, um assunto muito interessante, que é o jovem, aquele que sonha e não aquele que se ilude. E as drogas são realmente uma ilusão. É por aí mesmo? É por aí. Queria agradecer o convite, né, por estar aqui mais uma vez no seu programa, no programa Família, que a gente sabe que tem uma seriedade muito grande com relação a todo esse compromisso de levar a verdade, né? Uma verdade simples, objetiva, que ela possa atingir o telespectador e que ele possa levar os conhecimentos para a sua vida, né? Então, a gente agradece essa oportunidade. Aqui eu represento a minha divisão, né, de prevenção e educação do DENARC, através do nosso diretor, que autoriza a gente estar aqui. E a mensagem é justamente essa, mensagem de vida, não de ilusão. Então, podemos conversar nesse sentido e tocar realmente esses assuntos aí que eu acho que vão ser interessantes. Sem dúvida, mais uma vez. Então, a gente vê assim que hoje os meios de comunicação são uma das grandes maneiras de sensibilizar o público. E como é que você vê que os valores que as mídias estão passando hoje para os nossos jovens, como é que você vê isso? Com muita preocupação, né? Ao longo do tempo, a gente percebe que a questão de valores ela vem sofrendo um desgaste, né, muito grande. E a família está no centro desse valor. A família, como agente preventivo com relação a essa questão das drogas, ela é fundamental. Então, uma família estruturada, e estruturada não quer dizer só pai e mãe juntos, né, mas estruturadas em torno de um compromisso de educar, né? O compromisso de educar vai além de estar, de repente, compartilhando a mesma casa. Então, hoje a gente sabe que a família, ela mudou um pouco de contexto, mas o que não pode mudar é esse compromisso, né, do pai e da mãe, ou daquele que educa, com relação, desde a criança até o adolescente e jovem. Que a partir da juventude, a gente sabe que ele já está estruturado. E dali ele vai fazer as suas escolhas. Então, a preocupação é justamente essa. O que está passando a mídia, né? Principalmente aí a TV aberta, né? Que é uma coisa que não tem censura nenhuma, né? Com novelas, com programações extremamente erotizadas, né? Extremamente numa linguajar fútil, vulgar, onde que a criança vai observando aquilo e ela vai tendo, infelizmente, né, a formação de uma mentalidade de violência, gratuita muitas vezes, uma mentalidade de falta de valores espirituais, que é uma coisa também que a gente percebe como agente preventivo. Por isso é interessante o pastor, né, no início do programa, com essa questão, essa abordagem espiritual. Deus é importante na vida das pessoas, independente da crença religiosa, né? Então, a mídia hoje ela é muito agressiva, né? E a criança sente isso, e o adolescente, além de sentir, ele começa a colocar em prática isso. Então, a preocupação ela é muito grande, porque a gente percebe que não há um freio com relação a isso, e os pais realmente estão perdidos. E não cabe somente à escola, temos toda a sociedade que tem que trabalhar paralelamente para fazer essa observação. E, como você disse, hoje a televisão, principalmente aberta, acabou-se censura e tudo é válido, tudo está liberado, infelizmente. Infelizmente, isso está trazendo um prejuízo muito grande, né? Porque eu que lido com jovens e adolescentes há 30 anos praticamente, a gente foi percebendo a mudança ao longo desse tempo, né? Hoje a escola está perdida em termos do que colocar como rumo, como diretriz, não só educacional, mas diretriz ética, moral, de valores, porque tudo isso faz parte de um contexto humano, né?
E é lógico que o jovem, ele quer novas experiências, ele quer estar dentro de toda uma modernidade, de uma moda que é imposta, muitas vezes de maneira agressiva, que é a valorização, por exemplo, de todo esse consumismo desenfreado. Eu preciso ter um celular que custa R$3.000, eu preciso ter um notebook que custa 7, eu preciso ter um tênis de 1.000. tênis de 1.000. Aí você fica analisando e fala, isso não é o valor principal, né? Onde está a solidariedade, onde está a amizade, onde está a honestidade, onde está a ética? E isso é fator fundamental para se formar um ser humano. E a droga entra nesse contexto todo. Você pega as novelas, você pega, de repente, as emissoras que se preocupam com mais a questão econômica do que a transmissão de cultura, e é uma aberração, né, que a gente vê. O jovem realmente olha aquilo e ele acha que aquilo tem um valor. Só que quando ele percebe que realmente isso vai levá-lo a uma situação de frustração, a droga aparece e tira ele desse momento e ele começa a praticar algo extremamente perigoso para a sua saúde. E nesse momento, como você está dizendo, que o jovem entra, ele está muito mais envolvido pela turma, pelo aquilo que está acontecendo, por curiosidade, uma ilusão. Como é que você percebe do jovem entrando na curiosidade, nessa experiência com as drogas? O que ele imagina encontrar com as drogas? Na verdade, são vários fatores, né, Cláudio? O primeiro deles, realmente, é a curiosidade, né? É querer saber qual a sensação que isso dá. Porque a droga é muito sedutora nesse sentido, ela mexe com emoções, né? E a emoção deixa uma marca, um momento, não dá para tirar mais. Então, ele dentro do grupo, por isso que a importância de grupos saudáveis, né? Uma coisa que aconteceu recentemente, essa questão da jornada, da juventude, para mim, eu criei um certo ânimo, entendeu? Porque eu estava um pouco, vamos dizer assim, com uma esperança um pouco baixa com relação a todos os problemas que a gente vive no dia a dia. Independente de ser determinada, né, questão religiosa, como tem a questão dos evangélicos, dos espíritas, a juventude budista, né, islâmica, o jovem precisa disso, desse tipo de coisa saudável, né? Por quê? Dentro do grupo saudável, ele vai ter atitudes saudáveis, ele vai buscar coisas que são de valor realmente. Sem dúvida. E aí, isso passa a ser um fator muito interessante com relação à curiosidade. Porque a curiosidade, ela é a mola propulsora da atitude, né? Tanto que no meu bate-papo, quando eu falo com agentes multiplicadores e com eles mesmos, eu pego na curiosidade de uma maneira muito forte. Porque uma pesquisa indica que 83% dos jovens que experimentam, ou adolescentes, qualquer tipo de substância psicoativa, é por curiosidade. Por quê? Porque falta informação. Então, se houvesse uma informação contínua, continuada desde a infância, ele já estaria mais preparado quando se defronta com a substância. Porque a substância, ela vem de um jeito ou de outro. Então, dentro do grupo, e hoje os grupos, infelizmente, que não são tão saudáveis, estão partindo para a experimentação muito cedo. Esse é um grande fator de perigo, porque o pré-adolescente e o adolescente está em formação. Informação completa, parte psíquica, emocional, física. E se ele experimenta uma substância psicoativa que dá uma sensação e gosta, é lógico que ele vai querer repetir isso. E os grupos reforçam isso. E aí a questão, não só da questão da droga legal, mas da ilegal, entrando em todo esse meio, hoje, da pré-adolescência, que é 10 a 12 anos. E esse conhecimento poderia entrar por que via? Uma vez que nós estamos dizendo, você está colocando que a falta de informação dessas experiências das substâncias vão acarretar em outros prejuízos. E de que forma poderíamos jogar para o adolescente? Quais seriam os veículos? O seu programa, ele trata com o público-alvo. Esse é né? um deles. Né? Que é a família. Então, a prevenção tem que começar na família. Papai, mamãe, vovô, quem cuida, tem que começar a orientar. Mas a orientação não é aquela metódica dentro da família. Vamos sentar e
pega qualquer coisa e vamos passar conhecimento. Não, é no dia a dia. Um programa de televisão, uma festa que você leva seu filho, e aí vai partir o exemplo também, porque o exemplo é mais forte do que, de repente, qualquer conhecimento que você esteja passando. E a escola, como é muito cedo hoje na vida da criança, alguns vão com 4 meses para a escolinha, depois, ou 5 meses, depois que acaba a licença maternidade, já teria que ter uma programação, né, leve, sutil, nos primeiros momentos, e depois aprofundando esse conhecimento para que ele possa ir conhecendo. E quando chegar a oportunidade de escolher, ele possa fazer uma escolha mais saudável, que não vá trazer prejuízos para ele. É lógico que, infelizmente, o ser humano gosta da experimentação e gosta de sensações diferentes. Por isso que a droga é tão atrativa e tão perigosa. Só que, lógico, família, escola e, posteriormente, todo um conjunto social, porque não adianta ter um ponto só dessa questão preventiva, sendo que o outro está falando que ele tem que fazer, ou não tem problema nenhum, ou que isso não vai acarretar tanto prejuízo. As coisas teriam que partir de um princípio, né, completo para que essa pessoa se forme de uma maneira integral. Sem dúvida. Realmente é difícil, porque hoje muitas são as maneiras de chegar a trabalhos de prevenção. Nós temos, assim, locais, muitos hoje também, onde que se passa informação, mas a família, nessa hora, ela espera acontecer, ela não faz o trabalho preventivo e nunca acha que possa ocorrer com o seu filho ou com o seu esposo, enfim, com alguém da sua casa. E como é que você vê, assim, uma vez que hoje a gente vê as Cracolândia para todo lado, jovens bebendo, a quantidade são quase 170 a quase 200 mil mortes em detrimento ao álcool, que é a droga lícita, mais consumida, que mais mata, e, assim, pouco se fala dos efeitos, como você falou, eles não sabem a extensão, estão utilizando uma substância, mas o que pode ocorrer, a família não tem essa percepção, que tem um avô dependente químico, ou o próprio pai, parentes, a própria família já tem essa sensibilidade à utilização do álcool, que é um fator que vai desencadear, e as consequências. Como é que você, assim, poderia, assim, visualizar melhor essa prevenção? Não somente com a família. Que informações mais? O que a família poderia buscar a mais? A família, ela está dentro desse contexto como o fator preventivo principal, né? Que é a base, que é a criança. Por exemplo, a família que tem alguém na família que já utiliza, o marido já tem problema, está vendo o filho utilizando já com uma idade bastante jovem, 12, 13 anos, já está bebendo, isso é normal? Lógico que não. Primeiro que a família tem que ter autoridade, né? Os pais ou quem cuida tem que ter autoridade sobre essa criança ou pré-adolescente. Então, determinar que realmente algumas coisas não vão acontecer nesse círculo. É lógico que pode ser que ela perca o controle ou a visão do que pode estar acontecendo fora dali. Mas tem que ter firmeza, entendeu? Não pode, não pode. E não é que a família não queira, mas é proibido legalmente. E se a família assumir uma postura de liberação, né, ela está indo contra uma questão legal que vai também gerar outro problema dentro da mente dessa criança ou adolescente, que é justamente que pode, independente, principalmente da postura que a família está escolhendo, com outras questões legais também. Então, a família tem que ter muito compromisso com relação a isso. Não pode, não pode. Meu filho não pode experimentar cerveja. Por quê? Porque não é que eu não queira. E aí a família pode tirar essa responsabilidade de si. É proibido por lei. O Estado não quer. E se eu permitir isso, eu vou ser responsabilizado criminalmente com relação a isso. Porque alguns acham que é o seguinte, em casa pode. Em casa não pode também. E é lógico que o pai e a mãe têm uma responsabilidade maior com relação a isso. Então, tem que existir um fator muito sério de compromisso com a lei, inclusive, que é um fator preventivo. A única coisa ainda que segura um pouquinho
com relação a cannabis, por exemplo, ainda hoje, que a gente está já perdendo esse tipo de controle, é a lei, né? Que ainda determina que cannabis é ilegal. E ponto final. Aí o pai tem um argumento, fala, não pode, é proibido. Então, a lei ela serve para justamente ajudar a família a tomar uma decisão com relação a isso. E não, de repente, achar que aquilo não há problema nenhum. Se houver um dependente na família, bem próximo, por sinal, como você citou, pai, avô, mãe, tio, tia, primo, né? Esse é o exemplo negativo que tem que ser usado. Porque a criança ela é muito mais visual do que auditiva. Então, você mostrar a pessoa naquele estado e comentar aquela situação dizendo como, deixando bem claro que aquilo é triste, é sofrível, todo mundo sofre, e isso vai ter consequências muito duras mais para frente, a criança assimila esse exemplo. E não sei explicar que o álcool atinge toda a questão da neurotransmissão, libera um neurotransmissor chamado GABA. Isso aí não interessa para a criança, e nem para o pré-adolescente. Para o adolescente já começa a interessar, porque ele precisa ter um conhecimento mais profundo, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação dentro da família, para cada faixa etária e colocando coisas que eles entendam. Só quero dar um exemplo para você entender, né? E para a família também entender. Vamos às garrafas? Uma garrafinha. Isso é importante. Se você pegar, por exemplo, 350 ml de cerveja, ele corresponde a essa medida aqui, uma garrafinha. Quando eu bato papo com eles na 5ª série, hoje, 6º ano, e vou falar de álcool e tabaco, quando eu falo de álcool, eu mostro isso para eles. Falo, ó, na lata de cerveja, você tem essa quantidade, e o que tem de álcool lá é 5%. 5% para essa faixa etária de 10, 11 anos de idade, além de ser proibido, é extremamente perigoso. Ah, mas é pouquinho. Não, não é pouquinho. Por isso que ela é proibida. Agora, se você pegar, por exemplo, a bebida consumida por aí, essa famosa Ice que existe, você não consegue ver o que tem de álcool aqui. Então, eles tomam isso aqui como se fosse refrigerante. Algumas famílias colocam em festas isso para os adolescentes beberem. É crime. Por quê? Porque está escrito aqui que tem 5% de volume de álcool, que é essa quantidade. Então, mas ele tem 16 anos. Não interessa. É a partir dos 18. Que a família tem que ser esse freio aonde a lei vai encontrar um amparo. Se ela, de repente, assumir uma postura de não tem problema, todo mundo usa, isso vai passar para ele. Hoje tem garoto de 8, 9 anos tomando isso aqui. E vai ficar dependente químico, a médio e longo prazo. Alguns a curto prazo. Mas o problema não é só a questão da cerveja. Tem a questão dos destilados, que aí a coisa realmente pega, né? Onde você tem quase 40% de álcool. É muita coisa. Eu mostrei isso para os pais numa palestra que eu fiz a semana passada. Alguns ficaram tão atônicos que nem a boca eles fechavam. Assim, né? É isso mesmo que tem a vodka, a pinga, o uísque? É. E aí você coloca isso à disposição, de repente, numa festa para adolescente? Ou então permite que entre na sua festa garotos com mochila, 14, 15 anos, levando mochila para uma festa, onde lá dentro da mochila vai estar tudo quanto é tipo de bebida alcoólica? Isso aqui para um adolescente jovem é fatal em determinadas situações. Então, a gente tem que entender que hoje eles estão achando alguns subterfúgios, misturando refrigerante, misturando energético, outras substâncias para dissimular essa questão do álcool, mudar o sabor, só que a quantidade de álcool aumenta e eles ficam cada vez mais embriagados, com menor quantidade. E aí a família acha que, né, tomar uma batidinha, isso é extremamente perigoso nessa faixa etária. E é muito interessante, família, o que o Alexandre está dizendo, em relação a outros transtornos de personalidade que normalmente não são detectados, nem pela família e nem pelo próprio jovem, por ser uma idade de troca, de mudança de valores, mudança de hábitos, de busca de um maior sentido. O jovem nessa idade tem muita dificuldade de entrar e se tornar responsável. Tem aqueles que são tímidos, esses que são tímidos, que precisam se atirar
Quando utiliza o álcool, como o Alexandre está mostrando, eu acredito que é que você não mostrou a quantia ali. Mostra ali no álcool, ali naquela garrafinha do Ice, ou essa mesmo branca aqui, a quantidade de álcool. Mostra, faz assim com o dedo para o pessoal ver, porque não dá para se perceber. A quantidade de álcool, essa quantidade de álcool... A quantidade de álcool seria o amarelinho, né? Esse amarelo que está sendo ali mostrado, assim como também o amarelo da garrafa, é quase metade da garrafa de álcool. O álcool, realmente, o jovem não está se importando como vai ser absorvido no seu estômago, no seu fígado, como que vai para o cérebro. Contudo, aquele sujeito tímido, quando o álcool vai para o cérebro, ele deixa de ser tímido. Aquele sujeito fraco, com o álcool, ele se torna forte. Então, muitos jovens, nesse momento, com o álcool, ganhou aquela coragem que por si só não teria. E isso já é um grande reforço. E muitos jovens vão entrar e podem até potencializar outros transtornos. Sim. A hiperatividade, mexer numa depressão, na ansiedade, mesmo um garoto tímido. Sim, e aí vai desencadear. Começa-se por aí. Por isso é muito importante a família também estar muito atenta. E aí vem o nosso tema, né, Cláudio? É a grande ilusão. Né? Ele se torna uma pessoa que, na verdade, ele não é, ou Perfeito. ela. E aí o que acontece? Ele quer se manter sempre nisso quando está em grupo. E aí ele começa a beber toda vez que ele está em grupo. Ou ela, tanto faz. Porque aí hoje em dia, nós estamos pegando as meninas entrando num patamar de consumo de álcool praticamente idêntico aos meninos. Ou até maior em algumas circunstâncias. Eu estou tendo alguns problemas nas escolas que eu faço o meu projeto, porque elas, infelizmente, através da mídia, através do telefone celular, da internet, através das redes sociais, eles estão marcando encontros, eles estão marcando baladas, marcando festas, os famosos churrascos, né? Onde eles não têm comida nenhuma, simplesmente eles se encontram numa tarde de dia de semana para consumir bebida alcoólica. E as meninas são as maiores vítimas, porque na menina fica a consequência maior de não ter o controle sobre o que está fazendo. Porque, na verdade, ela vai acabar ser viciada, muitas vezes, vai se ter aí uma relação sexual e ela não sabe com quem, nem como, nem quantos. Verdade, que ocorre hoje, está ocorrendo com muita facilidade. Muita facilidade, porque às vezes os pais estão trabalhando. Então, eles marcam, por exemplo, um encontro num condomínio e pedem para a vovó, por exemplo, alugar o salão de festa. E é ali que é feito todo esse encontro de jovens para uma festa. Então, tem que se estar atento, papai, mamãe, responsável, onde está seu filho durante o dia? Com quem ele vai? Ah, são alunos da escola. Mas será que são só alunos mesmo? Mas nós vamos saber já se são só alunos. Vamos dar um intervalo e voltamos já.